Especificação de SSD faz muita diferença no PC? Que diferença faz para o meu uso usar um SSD SATA, um SSD M.2 com PCI Express 3.0, M.2 com PCI Express 4.0? A gente vai testar isso no vídeo de hoje. Para o vídeo de hoje eu contei com a ajuda da galera da Cotion, que me mandou esses dois SSDs para a gente estar fazendo esse teste. Bom, um dos SSDs aqui que a Cotion me mandou, que é um SSD de alta velocidade, é o NVMe M.2 com PCI Express 4.0, memória NAND, tem ali seus 7.400 MB de leitura, né? 6.800 MB de escrita, que é bem rápido mesmo. Hoje ele tá dando algo em torno aí de $57, né? Que daria R$337, mas com o imposto aqui do Brasil, o preço quase dobra. Mas o pessoal da Cotion ficou de colocar esse SSD na metade do preço praticamente na Black Friday, tá? Vai sair a mais ou menos $28, o que tá dando algo em torno aí de R$138. Então, promoção boa que os caras estão fazendo no dia 11 do 11, né? Que eu tô chamando de Black Friday, mas é a Black Friday chinesa, tá? Dia 11 do 11. O SSD SATA já tá instalado aqui no nosso PC que a gente vai usar para testar. A gente vai testar esse SSD num setup com 16 GB de memória RAM, um Ryzen 5700X, uma placa-mãe Aorus Elite que tem suporte a todas as tecnologias que esses SSDs suportam, uma placa de vídeo RX 580 mesmo. Bom, e a placa-mãe que eu tenho aqui é muito boa, mas a gente tem uma limitação nela e só dá para colocar um SSD M.2 por vez, ela não tem mais slot para isso. O SSD SATA já está conectado inclusive com o Windows, mas aí eu vou ter que revezar o M.2 aqui. Então vamos colocar aqui primeiro no PC o SSD M.2 PCI Express geração 3. Vamos desembalar ele aqui, né? E é assim que ele vem, olha só que legal, bem protegido. A gente tem aqui, ó, um guia de instalação que eu não vou usar, essa etiquetinha, parafusinho até chavinha para colocar ele. Esse não é daqueles SSDs que vem com dissipação de calor, mas é importante falar que esse adesivo que vem em cima dos SSDs, eles têm a função de dissipar calor. Achava que não servia, sempre achava isso meio estranho, né? Esses adesivos aqui em cima, mas sim, eles têm essa função. Bom, eu queria colocar o SSD aqui da maneira mais preguiçosa, mas eu tive que tirar a placa de vídeo porque realmente na posição aqui da placa-mãe tava ruim de colocar. Para instalar, né, para quem nunca instalou, a gente coloca ele aqui, ó, no encaixe, ele fica um pouquinho mais para cima, daí a gente só empurra e parafusa. Ó, bem facinho de colocar, pronto. Já tá instalado aqui o SSD, ó, de boa, tá firme. Agora é só colocar a placa de vídeo de novo, né? Beleza, o PC já tá aqui funcionando com o SSD instalado. E agora a gente tem que colocar o SSD extra que colocamos no PC aqui para rodar. Se eu vir em meu computador, né, este computador, eu só vou conseguir localizar de cara o meu SSD que está com o Windows instalado. Para resolver esse problema, vou ter que ir no menu iniciar, digitar aqui, ó, gerenciamento de disco. Daí aparece a opção criar e formatar partições do disco rígido. Cliquei nela e olha que interessante, o nosso SSD que não estava aparecendo, apareceu aqui, o menininho, né? Tá pronto para funcionar. Daí eu vou selecionar o disco, vamos usar aqui a tabela de partição GPT mesmo e dar um OK. Aqui no gerenciamento de disco, a gente já consegue ver o disco 1, que é basicamente o nosso SSD recém-instalado, que não está sendo reconhecido ainda pelo PC. Daí a gente vai clicar com o botão direito em cima dessa opção aqui, né? Vai clicar em novo volume simples, daí aparece o assistente para novas partições simples. Eu clico em avançar, avanço de novo. Aqui eu escolho a letra da partição que vai representar o meu armazenamento, vou colocar ele como unidade A, avanço. Eu posso até pôr um nome nele, ó. Vamos colocar SSD PCIe 3.0. Beleza. E avanço. Concluo e pronto, agora que eu volto em esse computador, simplesmente já está reconhecendo o SSD, beleza? Agora que o nosso SSD já está configuradinho no PC, vamos aos testes. O primeiro teste que eu vou fazer, na verdade nem é um teste, é uma verificação com o programa Crystal Disk Info. Ele me mostra o estado do meu armazenamento. Como você pode ver, estou usando um SSD SATA da X-Ray Disk de 1 GB com o Windows instalado, um armazenamento que está 100% saudável. A gente pode clicar aqui no status da saúde do armazenamento e conferir. Tudo dele tá perfeitinho, né? Rodando legal, todos os parâmetros aqui. E aqui, ó, clicando ao lado, eu já consigo ver o SSD X15 da Cotion, né? Que também tá com status 100% saudável. Inclusive, a gente pode ver que ele foi ligado apenas 2 vezes. E basicamente foi mesmo. Eu dei um corte aqui no vídeo, mas eu liguei esse computador, aí ele atualizou o Windows, algumas coisas. Reiniciei, tá exibindo tudo aqui, mais ou menos aí com 1 hora de funcionamento só. Enquanto isso, ó, o SSD SATA já teve 417 horas de funcionamento, foi ligado 512 vezes. E, enfim, né, o novo SSD que a gente colocou
está plenamente saudável, né? Nunca teve uma escrita sobre nada. A gente pode ver que ele é PCI Express 3.0 X4, a firmware dele, tudo bacaninha, né? Legal. Agora que eu vi que os dois sistemas de armazenamentos aqui no meu PC estão saudáveis, a gente vai testar a velocidade deles. Para isso nós vamos usar o programa Crystal Disk Mark. Primeiro a gente vai ajustar o Crystal Disk Mark para testar SSDs, incluindo NVMe, marcando aqui a opção que eu marquei. Segundo, eu quero o teste bem feito, né? Então vamos colocar aqui para a gente fazer um teste descarregando 16 GB de dados. A gente vai fazer esse teste nos dois armazenamentos, tanto no SSD SATA, que já está com o Windows instalado, claro, tá, que isso afeta um pouco o teste, tanto quanto no SSD NVMe. Daí a gente vai obter resultados numéricos relacionados à gravação de dados do SSD, tanto sequencial quanto aleatórios, que são os dois itens de baixo, e também de leitura, tanto leitura sequencial quanto leitura aleatória. Tudo isso afeta na performance que cada SSD vai ter. Esse teste é muito importante para saber se as especificações do SSD estão batendo direitinho. O SSD SATA, eu espero ali uns 450 MB de leitura, 420 a 500 MB de escrita, algo assim. Enquanto isso, o nosso SSD da Kotion tem que entregar o que está sendo especificado no anúncio, tanto em velocidade de leitura quanto em velocidade de gravação. Isso é importante. Os resultados não precisam ser exatos, mas pelo menos a primeira linha aqui do teste tem que entregar algo similar. O teste vai demorar um pouco e por isso eu vou testar os dois armazenamentos ao mesmo tempo. Caso o processador atinja 100% da sua capacidade, daí eu vou ter que refazer o teste um a um para não afetar o resultado, beleza? Então vamos ligar os dois aqui e ele vai começar a gravar 16 GB no sistema de armazenamentos. A gente pode ver aqui, ó, que a CPU está em 2%, então o teste pode correr solto, beleza? Vamos deixar aqui o teste correndo, eu vou dar uma pausa e a gente volta aqui com o resultado. Detalhe, né, que eu aproveitei aqui para voltar já no meio do teste, a gente pode ver o quanto mais rápido o teste já está sendo concluído no SSD M.2 PCI Express 3.0. É absurda a diferença de velocidade. Enquanto isso, o SATA está fazendo o teste ainda, né, mas está um pouco atrasado. É o que muita gente chamaria de uma comparação desleal, né? Imagina se eu estivesse pegando ainda um HD para tentar comparar aqui entre os dois em termos de resultados no teste. Bom, agora a gente pode ver melhor o resultado do teste. Vamos usar como referência os valores de cima. A gente teve aqui 559 MB de leitura no SSD SATA, 477 MB de escrita. Esses dois primeiros resultados são um teste sequencial. A gente pode ver aqui que em comparação com o SSD NVMe, dá uma diferença absurda, né? A gente teve 3.641.65 MB de leitura, um resultado muito parecido aqui embaixo também no teste sequencial, e 2.722.79 no teste de escrita de dados, que embaixo deu 2.701. Pelos valores aqui a gente pode ver que a velocidade de leitura foi até maior do que o prometido, mas a velocidade de gravação de dados está um pouco abaixo do que está na especificação aqui. Apesar da velocidade de leitura fazer mais diferença para a performance do SSD no PC, no nosso M2 não passou aqui no teste de gravação, não entregando o que prometeu. Quanto isso, né, nosso SSD SATA, pelo que eu consigo ver aqui, tá com a saúde em dia e apresentando uma velocidade muito boa de leitura e gravação padrão, tá, dos SSDs SATAs de boa qualidade. Bom, a gente acabou de ver que tem bastante diferença numérica se tratando aqui de um teste sintético. Mas e na prática, na usabilidade do PC? Que diferença que isso faria? Primeiro vamos fazer um teste simples de transferência de arquivo. Eu baixei aqui um arquivo de 1.252 GB, 1 GB e 250 MB. Esse arquivo ele está localizado no meu SSD SATA. Eu vou copiar esse arquivo do SSD SATA para uma pasta de teste que eu criei na raiz do disco. Daí a gente vai colar esse arquivo agora. E olha só que bizarro, não precisei nem de cortar o vídeo, né? Rapidinho mesmo. E o negócio já copiou, cara. Ou seja, não deu tempo nem da gente medir aqui quanto tempo leva para copiar um arquivo desse. Bom, agora se a gente tentar colar esse mesmo arquivo no SSD NVMe.e, vamos colar aqui, ó. Acontece praticamente a mesma coisa, só demorou um pouquinho mais, né? Se eu fizer o inverso, se eu copiar o arquivo do SSD NVMe para o SSD SATA e depois copiar ele mesmo para o SSD NVMe, vamos fazer também. Bom, como eu já copiei o arquivo para o SSD PCI Express 3.0 NVMe, eu vou copiar ele novamente daqui, vou colar ele no SSD SATA para a gente ver se vai dar alguma diferença. Então colei, ó, puf, nem apareceu a página de carregamento.
diferente, né? E agora eu vou criar aqui uma nova pasta dentro do NVMe e a gente vai jogar esse arquivo de vídeo aqui dentro também para ver a velocidade. Então vamos colocar aqui em colar e pronto. Foi quase como recortar o arquivo. E detalhe, o arquivo tá aqui. Tranquilo. A gente pode notar que nessa situação a transferência de dados foi tão rápida que fica difícil perceber a diferença do NVMe para o SATA, mas quando o arquivo estava sendo transferido do SSD SATA para o NVMe, a gente chegou pelo menos a ver a barrinha da transferência de arquivo. Quando a gente transferiu o arquivo do NVMe para o SATA ou do NVMe para ele mesmo, a gente nem chegou a ver a barrinha carregando ali a transferência. Foi bem rápido. Mas vamos ser bem sinceros, não daria nem tempo de eu cronometrar a velocidade de transferência de dados em nenhuma das hipóteses. A gente vai precisar de transferir mais arquivos em um arquivo maior para a gente conseguir medir a diferença de tempo entre os dois, transferindo arquivos na prática, né, sem usar nenhum tipo de programa extra. Para fazer isso, eu vou transferir a pasta de um jogo aqui da Steam, que está ocupando mais ou menos aqui no meu PC, cerca de 39.2 GB, e é uma pasta lotada de arquivos, ó. São 156 arquivos. Esses arquivos estão salvos no SSD SATA, então a primeira coisa que a gente vai fazer é transferir esses arquivos aqui para o SSD NVMe M.2. Bom, eu também quero medir a velocidade com que vai acontecer essa transferência de dados. E para isso eu vou tentar ser rápido, colocar aqui para copiar os arquivos e apertar o play o mais rápido possível no cronômetro. Para isso eu vou usar o comando, né, que é o Ctrl V, comando de colar e apertar aqui. Então vamos tentar colar, 3, 2, 1, play. Beleza, começou. E a gente já pode ver aqui os arquivos sendo copiados. Uma coisa que está nítido aqui é que a velocidade de transferência de dados aqui está em cerca de 527.400 e um pouquinho megabytes por segundo. A tendência, né, com o tempo é ir caindo mesmo. Essa velocidade de transferência está muito mais relacionada ao SSD SATA do que ao SSD NVMe. Uma vez que o arquivo está no SSD SATA, quem define a velocidade de transferência de dados é o SSD mais lento nesse caso, né? O SSD que está com o arquivo base. E por isso essa velocidade aqui. Essa oscilação também de velocidade acontece devido aos tipos de arquivo que está transferindo, né? Se tiver vários arquivinhos pequenos ali, a velocidade fica um pouco mais lenta. Se tiver um arquivão grandão, a velocidade de transferência fica mais rápida. Beleza, ó, o teste está terminando e a gente tem mais ou menos aqui 1 minuto e 42 para transferir todos os dados. Nada mal, 1 minuto e 42 para transferir 39 GB. Bom demais. Agora a gente vai tentar copiar os dados do mesmo jogo do SSD NVMe para o SSD SATA, para ver se dá alguma diferença. E lá vamos nós, né? Bora copiar o arquivo e bora jogar na nossa pasta de teste do SSD SATA. Vou clicar para colar em 3, 2, 1, 0. Beleza, começou a cópia. Nota que a gente está vendo aqui uma velocidade de transferência logo de cara, talvez até um pouco menor do que a primeira velocidade de transferência, com algumas oscilações maiores, né? Isso acontece justamente porque isso está relacionado mais à capacidade de leitura do SSD SATA do que do SSD NVMe. Ele consegue entregar muito mais velocidade, o NVMe, mas o SATA, né, ele não consegue ler mais rápido do que o NVMe. Aqui a gente tem um momento meio bizarro, parece que deu até uma travada aqui, olha só. Caiu muito a velocidade de transferência de dados, mas parece que ele está indo aos trancos e barrancos. Nesse momento a gente já superou o tempo do teste anterior e a gente ainda tem 45% aqui concluído somente, uma previsão de 4 minutos para acabar, que essa previsão na verdade nunca acerta, tá? Rapaz, e mais de 10 minutos depois, o teste ainda tá correndo e eu não sei se falta 30 segundos, se não falta. Tá malucão, hein? Vamos tentar pegar a hora certinha que o teste parar aqui. Tá aqui, ó, 40 segundos, 20 segundos. Tá pra acabar, hein, galera? Vamos pegar aqui no ponto certo, 10 segundos e ainda ficou estático aqui. Este lasqueira. Acabou. Uxi, 11 minutos e 59 mais ou menos. Eu salvei aqui o print de quanto que demorou o primeiro teste e demorou 1 minuto e 42. Então a gente aqui, ó, teve uma demora praticamente 11 vezes maior transferindo o dado do SSD NVMe para o SSD SATA. Eu acredito que isso aconteceu devido à velocidade mais lenta de gravação de dados do SSD SATA. Para confirmar se é isso mesmo, a gente vai transferir os dados
do SSD NVMe para ele mesmo. Para isso eu vou criar uma nova pasta aqui dentro do NVMe, vou copiar o arquivo, abrir essa pasta e a gente vai colar aqui. Vamos resetar o relógio, apertar o comando de colar e o play quase simultaneamente em 3, 2, 1, foi! E agora começou a transferência, olha a diferença absurda de velocidade agora. A gente está transferindo arquivos a praticamente 1 GB por segundo, tá? Eu estou copiando e colando, não estou recortando não. E já vou ficar com o dedo na pausa aqui, eu acho que a gente não vai precisar nem de dar corte. Cara, que diferença absurda, absurdamente diferente aí na transferência de dados. Vamos lá, 3, 2, 1, acabou. 33 segundos. Bom, tirei o print de tudo e coloquei aqui até mais fácil pra gente ver, né? Quando eu transferi arquivo do SSD SATA pro NVMe levou 1 minuto e 42, do NVMe pro SSD SATA 11,59 e do NVMe para ele mesmo 33 segundos, né? Que foi a metade da transferência mais rápida que a gente tinha até o momento. Agora não tem jeito, né? Eu acho que eu tenho que testar o que vai acontecer se eu copiar os mesmos arquivos do SSD SATA para ele mesmo. Bora aqui na pasta de teste do SSD SATA, vou copiar o arquivo que tem todos os dados do jogo, criar uma nova pasta e dentro dessa pasta a gente vai colar tudo. Resetei o reloginho, 3, 2, 1, play! E começou a transferência de dados, né? Vamos ver o que vai rolar. Eu acho que vai demorar bastante também. Provavelmente deve demorar mais do que transferindo do SSD NVMe para o SATA. E bora deixar o teste correr, né? Bom, agora que o teste está acabando de chegar no final, a gente tem uns 20 minutos já de espera, cara. Aqui tá mostrando que vai demorar uns 15 segundos. Mas já tem um tempão que tá mostrando aqui que vai demorar alguns segundos. Pois é, tá demorando demais, cara. Nossa, vamos prestar bastante atenção aqui no finalzinho do teste. 99%, parece que agora vai, falta poucos megabytes. E foi, 20 minutos e 42 segundos. E agora a gente pode concluir que, de fato, com esse resultado aqui, ó, de 20 minutos e 42 segundos, o SSD SATA realmente é bem mais lento para transferência de arquivos. E a velocidade aqui tá cruelmente diferente, né, gente? Imagina você num trabalho em que você transfere arquivos o tempo todo ali, todo dia, né, toda hora, vários gigabytes de arquivo, e você fica esperando essas transferências acontecerem para dar andamento no trabalho. Bom, por esse pequeno teste que a gente fez aqui, a gente já percebeu, né, que talvez valha a pena investir um pouco mais no SSD, se tratando aí da velocidade de transferência de arquivos para agilizar o seu dia a dia. Mas e para jogar? Será que dá diferença? Nós vamos fazer um teste bem diferente do convencional. A maioria dos testes que você vê de pessoas tentando medir a velocidade do SSD em jogos está muito relacionado ao tempo de carregamento dos jogos. Isso porque, em teoria, o SSD não deveria alterar a jogabilidade dos games. Mas aqui eu tenho um exemplo bem diferente do padrão. O jogo que está passando na tela é o Ratchet & Clank, um jogo que foi criado para o PlayStation 5 e ele exige, né, toda a capacidade do PlayStation 5 quando se trata de um SSD. A ideia básica é simples, que o jogo tem telas de carregamento instantâneas que te permitem trafegar entre mundos completamente diferentes. Daí, basicamente, você precisaria de um SSD ultra rápido para o jogo não travar durante essas transições de mundos que acontecem ali instantaneamente durante o jogo. Bom, pelo menos é essa história que a galera da Sony contou, né, que esse jogo precisaria de um SSD de altíssima velocidade para estar rodando da melhor maneira possível, que talvez um SSD SATA não daria conta do recado tão bem. Bom, basicamente nós estamos aqui com o SSD SATA, que é o SSD mais lento do sistema. A gente acabou de ver, né, claramente, ele realmente é mais lento, mas o jogo até o momento tá rodando de boa, né? Tranquilão, sem problema algum. Porém, a gente tá jogando o jogo aqui numa parte comum, a gente não tem uma transição entre mundos ainda. Por isso, o jogo flui muito bem. A gente tá também com a placa de vídeo RX 580 jogando o jogo com gráfico baixo. A placa de vídeo, ela pia um pouquinho, né, na hora de executar esse jogo, mas tudo bem. O problema mesmo do jogo é na hora que a gente chega nesse tipo de cena aqui, ó. A gente tem o personagem principal trafegando, cara, entre mundos durante a gameplay. Olha só que bizarro, ele pula de um cenário para o outro. E aqui a gente tem umas micro travadas durante a transição. Não é nada que eu possa dizer que afeta de fato a jogatina, né? A gente vê que o personagem fica meio paradinho.
mas, né, é claro que acredito que com SSD mais rápido isso não deva acontecer. Essa gameplay, lembrando, é com SSD SATA. A gente está vendo aqui, né, mais ou menos o que está rolando com um SSD desse tipo. E até que dá pra brincar, né? Fica legal. Agora a gente vai ver a mesma cena, só que com o jogo instalado no SSD M.2 PCI Express 3.0. Bom, aqui a gente começa a ver a cena de transição entre os mundos, e a primeira transição já aconteceu de maneira suave, né? E olha só, a segunda transição também, o bonequinho rodou ali e beleza, já trocou de mundo. Ele não ficou parado no ar. Terceira transição, ó, ele também não ficou muito tempo parado no ar, já carregou outro mundo. Então, basicamente essa diferença, ó, dá pra ver, ó, como que troca bem mais depressa, né, sem problema algum. Mas é importante falar, né, que com SSD SATA também estava jogável, né. Mas basicamente é essa diferença aqui de transição e carregamento. Atualmente esse é o único jogo que eu conheço que a gente pode notar uma certa diferença utilizando um SSD um pouco mais rápido. Bom, a gente pode notar que não tem diferença também de FPS ou coisas do tipo, mas essa diferença de suavidade aí na transição de cenas. Bom, e com base nos testes que a gente fez aqui agora, a gente pode notar que sim, pelo menos entre um SSD SATA comum e um SSD NVMe M.2 PCI Express 3.0, a gente sim tem um salto de performance que pode acontecer em jogos, principalmente em transição de cenas, e também, se tratando ali de transferência de arquivos, a gente ganhou muito mais velocidade. Mas e agora? Quando eu comparar o SSD PCI Express 3.0 M.2 com o PCI Express 4.0 M.2, que tem que ter praticamente o dobro de especificação do SSD que a gente testou. Ou seja, tem que ser muito mais rápido. Afinal, ele está prometendo aqui, ó, cerca de 6.500 MB/s de velocidade de gravação. Acho que eles erraram aqui na hora de escrever, mas seria 7.200 MB/s de velocidade de leitura de dados. Bem mais do que o SSD M.2 que a gente acabou de testar e já viu que é bastante superior ao SSD SATA. Então bora refazer esses testes, né? Detalhe, o SSD M.2 da Kochel com PCI Express 4.0 e tal, ele vem com um dissipadorzinho de calor pra gente colocar em cima dele. Legal. Bom, já que veio com ele, vamos colocar esse negócio, né? Vou tirar o adesivo agora, e mesmo, né, com o adesivo auxiliando na dissipação de calor do SSD, a gente pode ver até a base dele aqui, né, que é meio metálica para ajudar com isso. Tem um thermalpadzinho aqui agora para colocar em cima, que veio, né, com o SSD mesmo dentro da caixinha. O thermalpad ajuda a transferir o calor das memórias. O dissipador de calor, né, que é basicamente uma plaquinha de metal. É claro que o dissipador de calor vai ajudar a manter o SSD mais frio, uma vez que SSDs chegam a temperaturas realmente bem altas. Ele vem com um negocinho aqui atrás também, ó, que é pra gente fechar ele totalmente aqui e parafusar. Vou parafusar aqui com a chavinha que veio e beleza. A instalação dele é praticamente a mesma coisa, né? Não muda nada. E pronto, agora ficou no jeito. Bom, agora basicamente nós vamos replicar os mesmos testes com esse SSD. É claro que eu vou mostrar para você agora de um jeito resumidão para a gente ver logo o resultado. Bom, esse é o SSD X16 Plus da Kochel. Essa daqui é a versão de 2 TB. A gente pode ver que ele foi ligado apenas uma vez no Crystal Disk Info, tá 100% saudável e tem, né, a configuração PCI Express 4.0 X4, assim como prometido. Agora vamos aproveitar para fazer o teste do Crystal Disk Mark nesse dispositivo. Então vamos clicar em All e a gente já começa a ver os resultados aqui na prática. E olha só, o resultado aqui desse teste foi bem melhor do que o teste que a gente fez no outro SSD. Essas são as imagens do outro SSD NVMe e a gente pode ver que realmente os valores estão bem abaixo. A gente pode ver que o primeiro SSD que a gente testou entrega mais ou menos a metade da velocidade de leitura que o SSD NVMe PCI Express 4.0 está entregando e praticamente, ó, 1/3 da velocidade de escrita do NVMe. A diferença é realmente absurda, ainda mais, né, se a gente comparar com o SSD SATA também que a gente estava olhando, né? Mas será que as especificações prometidas do SSD PCI Express 4.0 batem perfeitamente? Bom, a gente pode olhar aqui no anúncio, né? E descendo, a gente vê, né, que a velocidade de gravação de 2 TB, né, tem que atingir 7.400 MB/s, ok? A velocidade mais rápida que a gente teve foi 7.382, eu acho uma diferença tolerável, não fugiu muito da especificação prometida e variações acontecem, mas eles prometem uma velocidade de gravação, pelo que me parece aqui, né, eu sei que tá tudo escrito velocidade de gravação, de 6.800 MB/s, né? Se for o que eu tô pensando, daí de fato a gente
tem especificações realmente altas, mas abaixo das prometidas. Eu entrei em contato com o pessoal da Cotion para falar sobre isso e, segundo eles, essa variação de velocidade pode ocorrer também devido ao uso do meu sistema, ao computador que eu estou utilizando. De toda forma, você assistindo o meu teste consegue ver a realidade do que o SSD pode entregar. Mas vamos dar segmentos ao nosso teste. O primeiro teste que eu fiz comparando o SATA com o NVMe 3.0 foi transferindo um arquivo de 1 GB. E a gente viu que com aquele teste não dava para concluir nada, uma vez que se eu estivesse transferindo já com o NVMe PCI Express 3.0, o arquivo nem era o suficiente para aparecer a barrinha de carregamento, né, de transferência de dados. Mas também já verificamos aqui, né, que quando eu transfiro um arquivo do SSD SATA para ele mesmo, a gente tem um tempo mais lento de espera. Quando a gente transfere do SSD NVMe para ele mesmo, o tempo mais rápido de espera. Quando a gente transfere do SSD NVMe, um arquivo grande, né, um SSD SATA, a gente tem um segundo tempo mais lento, né, mas quando o arquivo SATA sai para um NVMe, a gente tem um tempo de espera razoavelmente baixo. Então, para facilitar a nossa vida aqui no teste, eu vou transferir os mesmos arquivos do SSD SATA para o NVMe e depois a gente vai fazer a transferência do NVMe para o NVMe com PCI Express 4.0 para a gente ver se vai ser mais rápido do que isso, né? Que 33 segundos para transferir 39.2 GB de arquivo já foi um tempo extremamente rápido. Então, vamos copiar aqui o dado do SSD SATA, que nem a gente fez no primeiro teste, tá aqui para o SSD PCI Express 4.0. Vamos começar aqui a contar em 3, 2, 1, colei, dei play. Pronto. E daí começou a contagem, vamos ver. Pode ver aqui a transferência ocorrendo mais ou menos 532, 520 megabytes por segundo, o que aparentemente não foi tão diferente do que quando a gente fez com outro SSD um pouco mais lento, o que indica que o fator limitante de fato para transferência de arquivos aqui é o SSD SATA. Tá acabando aqui o teste, poucos segundos, 3, 2, 1, puf, acabou. E agora a gente levou 1 minuto e 16. E agora a gente pode notar que mesmo com o fator limitante que nós tivemos, que foi o SSD SATA, nós tivemos um tempo melhor transferência de arquivos com SSD SATA NVMe PCI Express 4.0x4 do que com PCI Express 3.0x4. Acabou apresentando, né, um tempo de 1 minuto e 42 segundos para transferir a mesma quantidade de arquivos, enquanto isso com o mais rápido a gente teve ali 1 minuto e 16 segundos. Sinceramente eu achei que daria o mesmo tempo, por isso que é importante a gente fazer os testes. Então, mesmo a gente transferindo de um SSD que teria ali a capacidade de transferência de dados um pouco mais limitada para um mais rápido, a gente ganhou performance. Agora vamos ver como vai ficar a transferência de dados do SSD PCI Express 4.0 para ele mesmo. Então, para isso já vamos copiar a pasta de arquivos, vamos criar aqui uma nova pasta dentro dele para não dar problema, né? Abrir essa pasta e vou colar e dar play no teste em 3, 2, 1, colei e dei play. E daí, olha só, cara, que absurdo, 2.4 GB de transferência de dados, né, gente, que eu tô vendo aqui, e bem estável, e já vai acabar. 3, 2, 1, acabou. 16 segundos de teste, meu amigo, 16 segundos. Nessa situação nós podemos notar que o tempo de transferência ali entre o PCI Express 3.0 para o PCI Express 4.0 é praticamente a metade. Também não é à toa, né, a gente viu que em termos de especificação o NVMe 3.0 ele acaba perdendo mesmo, né? Daí, né, com mais especificação, mais velocidade e tudo, a gente conseguiu reduzir o tempo para quase a metade da transferência. Outro resultado bem interessante, mostrando de fato um ganho realmente substancial de produtividade, valendo sim um investimento a mais para ter um SSD com mais performance. Mas e agora para jogar com esse SSD mais rápido, PCI Express 4.0? Vamos ter alguma diferença de performance notável naquela cena pesadona do Ratchet & Clank? A gente pode ver aqui o início da cena, ó, transferiu ali de mundo rapidão, né? Tranquilo demais. Ó, de novo, passou. Foi uma transição muito similar com aquela que a gente teve com o SSD PCI Express 3.0. Mudou de novo, ó, tranquilo também. Sinceramente, até agora eu não cheguei a notar alguma diferença, ok? Sinceramente, ó, até agora estamos numa boa, transferiu de mundo ali, sem agarrar e
acabou, carregou tudo de uma vezada só. Pelo menos no teste do Ratchet & Clank eu não vi diferença, mas talvez a gente tenha sim alguma diferençazinha em telas de loading. Bom, basicamente você viu no vídeo a diferença entre um SSD SATA, um SSD PCI Express 3.0, depois a gente viu a diferença entre o SSD PCI Express 3.0 e um SSD PCI Express 4.0, com altíssimas taxas de velocidade de transferência de dados. A gente aprendeu que as especificações altas fazem principalmente diferença quando se trata de transferir dados, copiar arquivos e fazer coisas do tipo. Mas se tratando para jogar, a gente não ganha tanta performance por conta de transferências de velocidades altíssimas no SSD. O máximo que a gente pode ganhar é uma tela de loading, uma tela de carregamento mais rápido. A gente testou isso no Ratchet & Clank e também foi possível notar que a partir do SSD ali PCI Express 3.0 NVMe, em relação ao PCI Express NVMe 4.0, não deu para notar muita diferença na gameplay em si, praticamente nenhuma, né? E olha que o Ratchet & Clank, pelo menos que eu conheça, é o jogo mais exigente da atualidade quando se trata de armazenamento. Então, podemos concluir que, pelo menos até o momento, para jogar, se você quiser ter o máximo nível de performance jogando, um SSD NVMe PCI Express 3.0 já é o suficiente. Mas é claro, né, que num contexto geral você também vai usufruir muito bem se tiver um SSD mais rápido do que isso. Esse vídeo deu muito trabalho de fazer, então por isso, se você não é inscrito do canal e está assistindo esse conteúdo, eu acho que se inscrever vai ser bom, eu acho que você vai gostar. Eu vou deixar o link dos SSDs que nós testamos na descrição e também nosso grupo de ofertas no Telegram e do nosso bot de descontos, que dá descontos principalmente para quem quer comprar do AliExpress, junto com um tutorial de como usar. Aconselho você conferir esses links porque eles vão te dar um dinheiro, aliás, vão te dar um desconto. No mais, eu vou ficando por aqui, um abraço e até mais, tamo junto!